História Viva. ZYL 338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199, Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é terça-feira, 16 de março de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Governador Romeu Zema decreta onda roxa para toda Minas Gerais por 15 dias. E o Jornal da Cidade explica o que pode e o que não pode funcionar com esta nova medida. Operação Expresso destrói esquema bilionário de sonegação de impostos em Andradas e cidades da região. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Carnês de IPTU começam a ser entregues em Jacutinga. Instituto Federal do Sul de Minas abre processo para contratar tutores EAD para Polo de Andradas. Em entrevista, a vereadora Hélida Del Moro fala sobre a sua expectativa em frente ao Legislativo de Andradas. Governo Federal anuncia novo comando para o Ministério da Saúde. Taxa de ocupação de leitos de UTI em Poços de Caldas atinge 80%. E nas notícias policiais você confere. Polícia Militar prende foragido da Justiça em Andradas. Divulgada a classificação de processo seletivo de profissionais da saúde em Andradas. Enquete do dia, Jornal da Cidade quer saber: qual a sua opinião sobre a nova medida adotada pelo governo de Minas? Você concorda ou discorda? Participe pelo telefone 3731-2291 ou deixe sua mensagem no Facebook da Rádio Vinícola. Momento Agro, preço do café cai, frango fica mais caro e a colheita da soja está atrasada. Café registra preço estável nesta terça-feira. Confira a cotação para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. E você pode assistir a gente ao vivo pela internet. Basta acessar a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, que pode ligar e participar pelo telefone 3731-2291. Destaque desta edição. A gente abre a edição de hoje falando sobre a nova medida de enfrentamento da pandemia em Minas. Ontem os mineiros foram pegos de surpresa com as novas restrições. Todas as regiões do estado estarão na onda roxa para conter a propagação da Covid-19. A princípio, a medida terá validade por 15 dias. A medida é obrigatória até mesmo para cidades que não fazem parte do programa Minas Consciente. E a decisão foi anunciada na manhã desta terça-feira em coletiva de imprensa do governador com o novo secretário de Saúde, Fábio Barretti. Pois é, em um vídeo publicado nas redes sociais, Zema relata o motivo da decisão. Vamos ouvir. Olá, pessoal. Há mais de um ano enfrentamos a pandemia do coronavírus. Neste período, o governo de Minas tem feito todos os esforços. Aumentamos de 2.000 para 4.000 o número de leitos de UTI e de 10.000 para 20.000 leitos de enfermaria. Compramos respiradores, ampliamos o número de profissionais de saúde e nos preparamos para a maior operação de vacinação da história do Estado, que está em andamento. Mesmo assim, chegamos agora no momento mais difícil. Os hospitais estão no limite, ao mesmo tempo em que muitas pessoas não estão respeitando as medidas de isolamento. O resultado é que todas as regiões do estado enfrentam hoje dificuldades para oferecer atendimento médico. Por isso, ouvindo os especialistas em saúde e o nosso comitê de enfrentamento à Covid, anunciamos medidas mais duras.
pensando na proteção de todos os mineiros e para garantir atendimento adequado. A partir desta quarta-feira, dia 17 de março, todas as regiões de Minas entrarão na onda roxa, a princípio pelo prazo de 15 dias. Isto significa medidas mais restritivas e obrigatórias. Só poderão funcionar os serviços essenciais e as pessoas não deverão circular pelas ruas, exceto aquelas que trabalham nas atividades essenciais. Me reuni com prefeitos agora há pouco e discutimos a situação. Deixei todos eles cientes da gravidade dos fatos. É uma medida dura, mas extremamente necessária nesse momento, para evitar um cenário pior do que esse que já estamos vivendo. Faço um apelo a todos os mineiros. Precisamos manter as medidas de proteção e distanciamento social. Não vamos deixar que o cansaço nos vença. Por favor, respeite e colabore para que possamos vencer essa guerra. Bom, essa foi a fala do governador Romeu Zema, e eu separei de forma mais simples o que pode e o que não pode funcionar a partir de amanhã. Pois bem, setor de alimentos, excluindo bares e restaurantes, os restaurantes poderão funcionar apenas em formato de delivery. Poderão funcionar, não é mesmo? Pois é, Francisco. Outros serviços que poderão funcionar: serviço de saúde, né? Bancos, transporte público com deslocamento apenas para atividades essenciais, postos de combustíveis, distribuidora de gás, lojas para manutenção de equipamentos e veículos, construção civil, indústrias apenas de cadeia de atividade essencial, lavanderias, setor de TI, a imprensa e a comunicação, serviços de interesse público como água, luz, esgoto, funerário e correios. A medida começa amanhã, quarta-feira, Francisco. É hora de saber a opinião do ouvinte. E o Jornal da Cidade quer saber a sua opinião sobre a nova medida adotada pelo governo de Minas. Você pode participar pelo telefone 3731-2291, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook da Rádio Vinícola. E já tem participação aqui, Francisco, vamos ler. O João Guilherme diz: não concordo, vai ter mais desemprego ainda. Desse jeito vai chegar na sombra do fundo do poço. O governo deveria colocar os impostos também na onda roxa, como luz, água, gás e aluguel. Como é que vai ter dinheiro para pagar, né? Para pagar, não tem como, né? Como que os comércios terão dinheiro para pagar o imposto, os comércios vão fechar, né? João Guilherme, muito obrigado pela sua participação. A Roseli Santos diz: não concordo. Creio que todos entendemos perfeitamente a situação e temos consciência e o real problema são aglomerações desnecessárias, ela colocou entre aspas, as festas. E não os trabalhadores que precisam se sustentar e também empregar, ajudando aos outros. Em um ano dessa realidade, todos sabem que devemos seguir, e é injusto para quem realmente precisa do dinheiro, a não ser que o governo também tenha algum auxílio direcionado para aqueles que vão fechar as portas. Realmente, né? Como que a população vai ficar aí sem dinheiro? A Cris Passos diz assim: o governo vai arcar com as despesas do trabalhador? As contas vão deixar de serem cobradas? Essa é a pergunta da nossa ouvinte Cris Passos. Obrigado pela sua participação, Cris. A Selma Regina: não concordo, sou a favor do tratamento precoce. Fechando o comércio e tirando o emprego das pessoas não vai solucionar o problema. A Alessandra Coelho diz: injusta para alguns setores. Alguns podem vender tecidos e outros não podem vender uma simples flor. Muito obrigado, Alessandra, pela sua participação. Tem várias participações aqui, Francisco, que ao decorrer do jornal a gente vai lendo, mas de imediato a gente vê que a população é totalmente contra essas medidas de lockdown, né, de fechamento do comércio aqui em Andradas. Notícias. Nesta terça-feira, cidades de 4 estados recebem ações da Operação
Expresso, que visa desmontar um esquema bilionário de sonegação de imposto. Coordenada pela Polícia Civil do Paraná, a operação acontece nos estados de Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Espírito Santo. E no município de Andradas, Francisco, está entre as cidades que serão cumpridos os mandatos judiciais. A Operação Expresso tem como alvo envolvidos em um esquema bilionário de sonegação fiscal no ramo de comercialização de café, em grão, bem como crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e também associação criminosa. Pois é, mais de 710 policiais civis, auditores das receitas e peritos dão cumprimento a 220 mandatos judiciais, sendo 35 de prisão temporária, 124 de busca e apreensão e 61 de sequestro de bens. Segundo levantamentos iniciais nas investigações, os valores devidos aos cofres públicos podem ultrapassar R$1 bilhão em impostos estaduais e federais, multas e também correção monetária. As investigações iniciais há mais de 2 anos, buscam por grandes atacadistas e também corretores de café em grãos, além de transportadores, proprietários e representantes de torrefações paranaenses conhecidas no ramo cafeiro nacional. Pois é, os mandatos judiciais estão sendo cumpridos em 39 municípios e alguns de nossa região, como Pinhal, Hortolândia, Jardim, Andradas, Borda da Mata, Ouro Fino, Poços de Caldas, São Sebastião do Paraíso e Varginha. Notícias. E ontem o presidente Bolsonaro anunciou o novo comando para o Ministério da Saúde. A pasta passa a ser comandada pelo cardiologista Marcelo Queiroga, que substituiu o ministro Eduardo Pazuello. O presidente Jair Bolsonaro confirmou na noite desta segunda-feira a troca no comando do Ministério da Saúde. Ao chegar ao Palácio da Alvorada, ele anunciou a indicação do cardiologista Marcelo Queiroga para o cargo. A indicação do médico, Dr. Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias e tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje. Vale lembrar que o Brasil é o 5º país em valores absolutos que mais vacina no mundo. Então o trabalho do Pazuello está muito bem feito, a parte de gestão foi muito bem feita por ele e agora vamos partir para uma parte mais agressiva no tocante ao combate ao vírus. Vai ser publicado em Diário Oficial da União e começa então uma transição que vai demorar aí 1 ou 2 semanas. Marcelo Queiroga é paraibano de Cabedelo, tem 55 anos e se formou em medicina pela Universidade Federal da Paraíba em 1988. Desde dezembro de 2019, é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele é o 4º ministro da Saúde da gestão Jair Bolsonaro. Antes vieram Luiz Henrique Mandetta, Nelson Tais e Eduardo Pazuello. Vitor Ribeiro. Previsão do tempo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. Andradas amanheceu com céu aberto nesta terça-feira. Áreas de instabilidade atmosférica podem causar pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. O céu deve permanecer aberto pela manhã e as temperaturas variam entre 18 e 29 graus. Neste momento, os termômetros marcam 27 graus. A umidade relativa do ar está em 63%. Já para amanhã, o tempo não muda. Mínima de 18 e máxima de 29 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. Grande parte
parte do dia fica com tempo firme na região sudeste do país nessa terça-feira. A tendência é de temperaturas quentes e com poucas nuvens, mas a partir da tarde, nuvens se tornam mais carregadas com áreas de instabilidade, provocando chuva em São Paulo, oeste e sul de Minas Gerais e oeste fluminense. A chuva vem em forma de pancadas isoladas, que atingem uma ou outra cidade de forma passageira, mas que podem ser pontualmente fortes e com trovoadas. Já no restante de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em todo o Espírito Santo, o tempo fica completamente firme. As temperaturas variam entre 15 e 30 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 35% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Rafaela Gonçalves, o tempo e a temperatura. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, preço do café cai, frango fica mais caro e a colheita da soja está atrasada. Depois da forte alta registrada em fevereiro, o preço do café perdeu força em março. Porém, não é nada que tire o sono dos produtores, uma vez que as cotações continuam num patamar bem elevado. A saca do Arábica, que fechou fevereiro a R$ 747, foi vendida nos últimos dias a R$ 737, apontam dados do CPEA. O movimento de baixa lá fora tem mexido com os preços por aqui, mas produtores acreditam que os valores não vão cair muito, até porque a combinação ano de safra baixa, no caso do Arábica, mais tempo seco, deve provocar uma quebra de 30% na colheita total de 2021. Já o preço do frango está em alta, seja no caso do animal congelado ou resfriado. O quilo subiu entre 5% e 6% do começo do mês para cá e é cotado na casa de R$ 6,40. O avanço pode ser consequência da demanda maior, seja porque as recentes altas do boi e do porco fizeram muita gente dar preferência para o frango, seja porque, como o ovo, que é uma opção mais barata ainda para quem quer economizar, também ficou mais caro, teve consumidor que achou que o frango valia mais a pena. E como era de se esperar por conta da seca que atrasou o plantio, e depois pela chuva bem na época da retirada em algumas regiões, a colheita da soja também está atrasada no país. De cada 10 hectares, os trabalhos terminaram em 4 ou 5, apontam dados da consultoria Safras e Mercado. No ano passado, nesta época, 6 de cada 10 hectares já tinham sido colhidos. Algumas lavouras, inclusive, passaram do ponto ideal para retirada, o que pode mexer com a qualidade dos grãos e também com o rendimento. Ainda assim, a Conab mantém a projeção de uma safra recorde de 135 milhões de toneladas. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 710 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. A saca de 60 quilos do café arábica começou a terça-feira com queda de 0,06% no preço e é vendida a R$ 737,18 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve redução no valor. A baixa foi de 0,02% e a saca é comercializada a R$ 449,34 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou diminuição de 1,85% e o produto é vendido a R$ 104,94 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos caiu 1,43% e a mercadoria é comercializada a R$ 102,67. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve salto de 0,48% e é negociada a R$ 92,17. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 85. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 75. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 79. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Marquesan Araújo. Fernando Migliorini e José Batista.
Bom, vamos ao Minuto Econômico. Baixa do dólar, que está sendo comercializado agora a R$ 5,59, em baixa de 0,89%. O euro também opera em baixa e está sendo cotado nesse momento a R$ 6,65, em baixa de 1,13%. Jornal da Cidade. O imposto de renda já recebeu cerca de 15% das declarações esperadas para 2021. O contribuinte deve ficar atento ao prazo de entrega que termina no próximo dia 30 de abril. Quase 5 milhões de pessoas já enviaram a declaração de imposto de renda à Receita Federal. O volume corresponde a cerca de 15% dos 32 milhões e 600 mil documentos esperados para este ano. O sistema de envio da declaração funciona 20 horas por dia, ficando indisponível somente entre 1 e 5 horas da manhã. No site da Receita há informações sobre como preencher corretamente o documento e regras do que pode ser deduzido. O contribuinte deve ficar atento ao prazo de entrega, que termina em 30 de abril. Quem deixar de fazer a declaração estará sujeito ao pagamento de multa, que varia de R$ 164,74 a 20% do imposto devido. Vale lembrar que quem teve jornada e salário reduzidos durante a pandemia do coronavírus e foi incluído no benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, terá que declarar o complemento recebido do governo relacionado a uma parte do seguro-desemprego. Para saber quais valores foram pagos como benefício emergencial ou ajuda compensatória, o contribuinte pode acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. E se você ou seu dependente recebeu auxílio emergencial, essa informação deve ser declarada na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas. O benefício deverá ser devolvido ao governo caso o contribuinte tenha recebido mais de R$ 22.847,76 em rendimentos tributáveis, sem contar o auxílio. Daniela Longuinho. Jornalismo Vinícola AM. Jornal da Cidade. Entrevista. E na entrevista de hoje, o Jornal da Cidade conversa com a vereadora Elie Tadeu Moro, que é a suplente do vereador Ricardo Felisberto dos Reis pelos próximos 90 dias. Bom dia, vereadora. Bem-vinda à Rádio Vinícola e muito obrigado por vir. Primeiramente, bom dia, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a equipe aqui da Rádio Vinícola, aos ouvintes, né? O meu bom dia a todos. Bom dia, vereadora. Hélida, eu acredito que você não esperava que iria ser convocada, né? Como que está a preparação para assumir a cadeira? Realmente, assim, foi uma surpresa, né? A gente entra num momento, né? Em virtude da saúde do Ricardo, né? Foi uma surpresa e a preparação tem sido assim, né? Foi uma coisa rápida, né? E tem sido assim no dia a dia, né? A gente já durante a campanha já apresentou à população algumas propostas, né? Acredito assim que quero levar essas reivindicações, né? Lá para a Câmara, né? Para o Executivo. Certo. Hélida, você teve uma votação expressiva. Foi a primeira vez que você candidatou, a primeira, né, à Câmara. Foram 424 votos, é isso? 424 votos. E quero assim imensamente agradecer a população que confiou em mim. Certo. Hélida, você já tem algum projeto em mente para executar lá nesses 90 dias que você vai ficar então, Felipe, lá na Câmara? A gente, assim, né? A gente tem várias. Eu já trabalho na área social, já trabalhei na área da saúde, eu tenho quase 30 anos de prefeitura. Então, assim, nesse tempo todo, então a gente adquire experiência, né? Sim. Então, principalmente na área da saúde, eu fiz um material, são várias propostas, em especial na área da saúde. E, assim, eu acho que a mais importante, para o momento que a gente está vivendo, é a UTI. Então, nós temos uma UTI hoje construída. Ela foi construída e inaugurada em 2012, com investimento de R$2 milhões. Esse investimento foi... E, na época, foram construídos 13 leitos. 3 desses leitos ficaram prontos, em pleno funcionamento. Ficou copa e cozinha pronta.
ficou a sala de espera, a recepção. Então, tudo isso já tinha ficado pronto. E foi, né, é um projeto que parou. Então, eu acho que é um projeto que tem que dar continuidade. Essa UTI em funcionamento, ela seria referência para as questões de ortopedia do município, para cirurgias, tanto de joelho, quadril, né, de ombro, que já se fazia na Santa Casa na época. Então, eu acho que é de suma importância que o poder público e as pessoas que estão à frente tenham essa visão, que essa UTI é fundamental para o município. Sem dúvidas. Né? Ela sempre é questionada a questão do custo dessa UTI. Esse custo, hoje, ela seria em torno de 6 milhões de reais, ficaria um custo anual. E o município não, o SUS repassaria 4 milhões de reais. E teria também a receita da Unimed, a receita dos particulares. Então, esse prédio ele está pronto. Né? A construção foi realizada. E para que essa construção fosse realizada, chegasse na construção da UTI, foram realizadas outras obras na Santa Casa. Então, na época, foi a reforma do centro cirúrgico, que de 4 salas passou para 7 salas. Foi a reforma, foi o término da construção da cozinha, do refeitório e da copa da Santa Casa, com 580 metros quadrados de construção. Foi a montagem da usina de oxigênio. Hoje, Andradas tem uma usina de oxigênio. Né? A gente vê, né, as outras Santa Casas, os outros municípios, né, a questão do cilindro de oxigênio. Andradas não vive esse momento, porque lá atrás foi construída uma usina. Né, já tudo pensando em efetivar, né, a UTI. Essa usina, na época, ficou em 300 mil reais. Hoje traz para a Santa Casa, com certeza, uma economia de 60 mil mensal. Então, essa UTI hoje funcionando, ela vai ser uma referência para nós, né, do município, e para referência para a região. Não só em ortopedia. A gente fala em ortopedia porque é o talento do município, né, da questão ortopédica, né, que realmente necessita de UTI, mas assim, em outras cirurgias. Então, essa UTI para nós seria fundamental essa importância, né? E colocar essa UTI em funcionamento no município, ela vai ser sempre uma reivindicação minha, não como enquanto cidadã, enquanto agente político, e tem que ser uma reivindicação da população, porque ela é viável tanto do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista humano. Então, a UTI hoje, ela está lá, ela está pronta. Certo, então a gente percebe que a área da saúde, ela vai ter um olhar especial seu nesse tempo que você vai ficar lá na Câmara, né, Hélida? Vai sim. Pela minha vivência mesmo, né? Pela minha experiência de vida dentro dessa área. E essa sua experiência foi na área pública, foi o que te levou a ser candidata em Andradas, Hélida? Foi. Certo. Hélida, em sua opinião, qual setor de Andradas precisa de um olhar dos 9 vereadores? Você já citou aí a área da saúde. Isso. Tem mais algum setor que você fala assim, esse setor precisa urgente de um olhar dos 9 vereadores? Dos 9 vereadores. Eu acho assim, só completando a questão da UTI, Felipe, você me dá licença, o que acontece? A UTI, quando um paciente tem que ser transferido, as famílias, é um sofrimento para os familiares, todos são envolvidos, muitas vezes é transferido para a família essa responsabilidade, às vezes tem que acionar o Poder Judiciário, que nem sempre é tão simples e rápido. Então, é uma peregrinação para todas, né, para todos os envolvidos, né, em especial a família que está ali naquela angústia, é uma corrida contra o tempo. Então, eu queria terminar falando da UTI, realmente, assim, ela está pronta, que ela não seja um projeto, seja um projeto do município. Né, o término e a efetivação dela, né, para o município. E eu acho, em relação ao que eu penso, né, as outras áreas, a gente vê, né, a gente está vivendo um momento atípico em relação ao Covid, mas são, né, a parte de empregos. Então, eu acho que tem que ser uma questão que tem que ser vista, né? Andradas está recebendo indústrias, e a gente espera que receba mais, né, para a oferta de empregos, mas a gente vive um momento, né, de desemprego. Certo. Hélida, a gente viu o ano passado uma renovação na Câmara, né? Vários vereadores tentaram a reeleição, não foram reeleitos. Como que você vê isso? Eu acho que tudo é um reflexo, né? Eu acho que a população, né, tinha um anseio por mudança,
né? Eu acho que foi de encontro com aquilo que a população esperava, né? Que é o anseio dessa mudança. Eu acho que isso, né, ficou claro, né, nessa expectativa da população. Certo. Hélida, e você já começa hoje lá na sessão, e inclusive hoje tem uma sessão ordinária. Eu gostaria de saber como é que está a sua expectativa, o que você pode já adiantar para a gente desse projeto que fala sobre aí das vacinas para Andradas. Então, Andradas, hoje até vai ser votado esse projeto, ela vai fazer parte, né, do consórcio nacional para compra de vacinas. Sim. Então, hoje já foi lido esse projeto, eu não estava, estou iniciando hoje, vai ser a votação, mas para a participação de Andradas ser inserida nesse consórcio nacional. Certo. Hélida, muito obrigada pela sua participação, foi muito bacana conhecer você. A gente deu esse espaço porque a gente deu espaço para os 9 vereadores quando eles ganharam, né? Eles vieram aqui todos na rádio para a população conhecer. Então, boa sorte aí nesses 90 dias. Eu posso só finalizar quando você fala de propostas? Pode, bem rapidamente. Bem rapidamente. Então, assim, nós aqui, semana passada, eu já conversei com o deputado Dalmo e ele prontamente se colocou à disposição de, né, pôr à disposição do município R$250 mil para a compra de uma UTI, uma ambulância UTI, porque a nossa foi vendida a leilão o ano passado, em dezembro, né? Então, prontamente, ele já se dispôs, né, a viabilizar esse recurso para o município de 250 mil. E também, eu acho assim, eu gostaria também de deixar uma colocação nessas andanças pela zona rural e visitando, que nós temos 4 unidades de zona rural que têm postos de saúde, unidades de saúde básica, que elas sejam transformadas em ESF. Foi uma solicitação da população, né? Porque com a estratégia saúde da família, os médicos são mais presentes e também eles são mais presentes e gera emprego no bairro, né? Os agentes comunitários têm que residir no bairro, então isso gera também emprego. E tanto quanto gera emprego a UTI, né, em funcionamento, que gera em torno de 60 empregos. Então, a gente tem que também ter esse olhar, né, não só da prestação de serviço, mas também que vai gerar emprego para a população. Tá certo, Hélida. A gente percebe que você vai ter um olhar e um carinho especial para a área da saúde de Andradas. Novamente, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte lá nesses 90 dias e que você faça aí, né, algo para nossa cidade que toda a população ganha, né, Hélida? Isso, toda a população ganha, é isso que eu espero, né? Mais uma vez eu agradeço o convite, à equipe da rádio, né? Agradeço a população, né? E assim, me solidarizo com a população nesse momento de grande sofrimento, né? Enfim, é isso, minha boa tarde, né? Tá certo, obrigado, Hélida. Obrigada. As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade. No próximo bloco você vai conferir: Andradas registra mais 2 mortes por Covid-19. E tem ainda: a Polícia Militar prende foragido da Justiça, também em Andradas. Em São João da Boa Vista faz 27 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 30. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h48. Vinícola! Vinícola! Olha aí, planejar um futuro mais tranquilo? Sim, olha, Sicredi. Com a poupança do Sicredi, você tem a certeza de que seu dinheiro vai render mais, pois lá você ganha uma rentabilidade extra com a distribuição de resultados. Sicredi, olha, gente que coopera, cresce. Participe da promoção 40 anos juntos, Sicredi Uniestados. Integralize-se. Integralize-se, portanto, aí R$100 em cota capital e concorra a mais de R$1 milhão em prêmios. Você não vai ficar fora dessa, vai? Sicredi, gente que coopera, cresce.
Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas, pois usando a poderosa pomada negra é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e só é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. Se seu sonho for comprar, vender ou fazer locação de um imóvel, com toda a segurança e documentação em dia, você precisa ir à Imobiliária Bergamasco. Atendem você com muito carinho e você consegue realizar seu desejo de ter um lugar seu. Imobiliária Bergamasco tem tradição de muitos anos em Andradas e é a certeza de ótimos negócios. Rua Coronel Oliveira 180, Centro de Andradas, telefone 3731-3495. Vinícola M. Atenção, muita atenção para este comunicado. É para você, olha, que sofre com as dores do dia a dia. Vamos falar da pomada negra. É o melhor gel de massagem do Brasil que acaba de chegar nas melhores farmácias de nossa cidade. Chega de sofrer com dores nos ombros, nas costas, no pescoço e nas pernas. Com a pomada negra, o alívio é imediato. Você que sofre com artrite, artrose, bursite, reumatismo e dores na coluna, compre já a sua pomada negra. Meu amigo, minha amiga, você que sofre também com dores e inflamações nas articulações por conta da dengue, zika vírus ou chikungunya, a pomada negra irá resolver o seu problema. Mas atenção, olha, a verdadeira pomada negra só é vendida nas farmácias e casas de produtos naturais. E tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. ZYL 338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia, Avenida Hermenegildo Donati 199, Andradas, sul de Minas, emissora da organização Vicente Salles. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. É hora de saber a opinião do ouvinte. Estamos de volta com o seu Jornal da Cidade e hoje com a enquete do dia, querendo saber a sua opinião sobre as novas restrições que o governo de Minas impôs aí em todo o estado. A gente vai ler mais participações que chegaram através das nossas redes sociais. A Regina Pan diz: não concordo, os bancos vão fechar. Ela pergunta, né? Os bancos vão fechar e vão deixar de cobrar os juros dos nossos boletos? A Neuza Jorge diz: não concordo, já fechou uma vez, não adianta nada. O Edinho dos Santos diz: é muito fácil falar fique em casa, com seus rendimentos sendo depositados regularmente em suas contas. Difícil é ser autônomo, microempreendedor, de modo geral. Ter que honrar com aluguel, salário de funcionários, impostos, porque esses nunca param. E suas despesas pessoais, pois afinal ninguém trabalha ou empreende por hobby. A pandemia está aí, não estou falando que ela não existe. O que devemos é redobrar os cuidados preventivos, mas pelo amor de Deus, precisamos trabalhar. Não sei até quando vamos aguentar. Depois não adianta reclamar que falta emprego. Essa é a opinião do Edinho Santos, que fez um desabafo. Edinho, muito obrigado pela sua participação. Vamos ler mais participações aqui, Francisco. Chegando aqui nas nossas redes sociais. Pode falar, Francisco. É o seguinte, olha, supermercados, né, também, olha, deveria ser controlado que nem foi no início da pandemia, né? Com certeza. E também, olha, evitar de vender bebidas alcoólicas, né? Porque vendendo bebidas alcoólicas, a pessoa vai fazer churrasco, tanto em festa, né? Vai fazer festa, como também vai fazer uma aglomeração em casa. Ou faz numa festa ou vai fazer em casa, né? Então, você evitando isso, controlando a pessoa e entrar no estabelecimento, né? Com uma porcentagem de pessoa entra, não fazendo aquele tumulto, né? Quando tendo distanciamento, né? Distanciamento, né? Certo. E essa opinião, Francisco, é a opinião da nossa ouvinte Lucélia Pérez. Ela fala assim:
De que adianta os comércios fecharem, as lotéricas abertas, bancos abertos e as filas? Hoje estava o enorme distanciamento zero, que é o que você acabou de falar, né? Tem que realmente manter o distanciamento. Tem bastante participação chegando aqui. E tem o seguinte também, não lembro a cidade que é, o estado, né? No sul, se não me engano, não fecharam o comércio, mas sim através do final do CPF, né? Era todo dia, cada dia mudava a numeração, entende? Então a pessoa tem no final 1, então aquele determinado dia vai ser atendido somente aquela pessoa que tem o final daquele final do CPF, entende? Aí eu acredito que também controlaria também aí como se diz, a movimentação. Certo, Francisco, tem mais opiniões chegando aqui, ó. O Wellington Henrique diz assim: ele faz um desafio: corte o salário do concursado que apoia o lockdown e veja a mágica acontecer. Obrigado, Wellington, pela sua participação. A nossa ouvinte, Elizabeth Ferreira, diz: para um lado é bom e para o outro é ruim. Para quem é salariado, que também fica difícil. E ela também fala que fica muito difícil para o pessoal que cuida daí da agronomia. Bom, bastante participações aqui chegando aqui nas nossas redes sociais. A gente vai lendo durante o nosso jornal. Não existe serviço essencial. Todo serviço é essencial, né? Talvez não é essencial para você, mas é essencial para ter determinadas pessoas que precisam daquele serviço. Com certeza. A gente fica sem entender, né, o que passa pela cabeça dos governantes. Se daqui 15 dias vai ter algo diferente, né? Vai diminuir. Então, se você quiser participar pelo telefone, pelas participações aqui também chegando pelas redes sociais, fique à vontade para dar a sua opinião aqui no Jornal da Cidade. Notícias da região. O setor de tributação da Prefeitura de Jacutinga começou a realizar a entrega dos carnês de IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, desse ano, tendo como previsão de término das entregas no dia 31 de março. Serão entregues, em média, 12 mil carnês. O cronograma prevê que serão entregues nos endereços que os contribuintes registraram no setor de tributação pelos próprios servidores municipais, o que vai gerar uma economia aos cofres públicos após o dia 31 de março de 2021. Quem não receber poderá retirar o carnê no atendimento da tributação na Prefeitura de Jacutinga, no horário das 9 às 17 horas. O valor do IPTU é calculado de acordo com o valor venal do imóvel. Segundo o secretário da Fazenda, Reginaldo Camilo, pelo quarto ano consecutivo, o imposto não sofrerá reajuste, ficando com o mesmo valor dos anos anteriores. E o Notícias da região. E o Instituto Federal do Sul de Minas anunciou a abertura de um processo de contratação de tutores para ensino à distância (EAD). Há vagas para concurso de logística de qualidade e serão ofertadas aqui no Polo de Andradas. O processo seletivo para todas as vagas será em única fase, de natureza eliminatória e classificatória, que constará das análises dos documentos enviados pelos candidatos, uma prova de títulos e de experiência profissional. Pois é, há vagas além do Polo de Andradas em diversos outros polos aqui do sul de Minas. Mais informações pelo telefone 35 3731 3208. E em Poços de Caldas, a taxa de ocupação da unidade de terapia intensiva, a UTI, está em 80,60%. Ao todo são são 54 leitos ocupados, sendo 21 por pacientes confirmados e residentes em Poços, o que corresponde a 31,34%, 33 por paciente não residentes, o que corresponde a 49,25% da ocupação. Jornal da Cidade. Gasolina e álcool subiram nas bombas na última semana. Em média, o motorista pagou R$ 5,49 pelo litro da gasolina comum na semana passada. O motorista pagou em média R$ 5,49 pelo litro da gasolina comum na semana passada, uma diferença de 20 centavos a mais
em relação ao preço cobrado nos 7 dias imediatamente anteriores. É o que revela monitoramento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Na semana entre os dias 7 e 13 de março, a ANP levantou o preço praticado em 3.190 postos de todo o país e o valor mais baixo cobrado pelo litro da gasolina no período foi de R$ 4,28, mas teve motorista pagando R$ 6,70 pela mesma quantidade do combustível. Em relação ao etanol, a ANP apurou preços em 2.870 postos e constatou aumento de 22 centavos na passagem de uma semana para outra. Na semana encerrada em 13 de março, o preço médio do litro do etanol ficou em R$ 4,12, mas teve motorista que pagou até R$ 6,16 pelo litro do combustível. Já o óleo diesel, que está com a cobrança do PIS/COFINS temporariamente zerada, praticamente não variou entre a semana encerrada no dia 6 de março e a que terminou no dia 13. Na média, segundo a ANP, o motorista pagou R$ 4,23 pelo litro do diesel nos últimos 15 dias, sendo R$ 3,55 o preço mais barato cobrado pelo litro do combustível dos caminhões e R$ 5,89 o valor mais caro. Milena Abreu. Notícias policiais. Bom, vamos ao giro policial. Um homem de 28 anos, considerado foragido da justiça, foi preso pela Polícia Militar em Andradas nesse domingo. O autor foi encontrado pelos militares durante um patrulhamento no Jardim IP. De acordo com a PM, por volta das 8h50, militares realizavam um patrulhamento pela rua Fontaniello, no momento em que realizaram a abordagem de um indivíduo, e na abordagem foi constatado se tratar de um foragido da justiça. Pois é, Francisco, diante do fato, o foragido foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. Você gosta de ovo de Páscoa, Francisco? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Tem gente que gosta de ovo de Páscoa e o feriado de Páscoa terá vendas de 15% maiores. É o que prevê a Associação Brasileira de Supermercados. A Páscoa deve ser positiva para o setor supermercadista. A expectativa é de crescimento de até 15% nas vendas na comparação com 2020. É o que revela o Departamento de Economia e Pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados. A caixa de bombom deve liderar as vendas, seguida pelas barras e tabletes de chocolates e do ovo de Páscoa de até 200 gramas. Para o almoço de Páscoa, os supermercados estão apostando em um maior volume de vendas dos vinhos importados, cerejas, além do azeite, peixes e bacalhau. Em relação aos preços, os vinhos importados e o bacalhau estão algo em torno de 15% mais caro por conta da alta do dólar. De Brasília, Rodrigo Santos. Jornalismo Vinícola AM. E vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 23 casos de Covid-19, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira, referente aos dias 13 e 14. Houve um novo aumento do número de pacientes internados. São 14 pacientes na UTI e 3 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. O número de monitorados é de 382. E 2 novas mortes foram confirmadas. Com as novas confirmações, Andradas tem nesse momento 1.836 casos positivos confirmados e 1.695 pacientes considerados já recuperados. No próximo bloco, divulgada a classificação de processo seletivo de profissionais da saúde em Andradas. E ouça também, Hotel da Área Central encerra atividades em Poços de Caldas. Em Santa Rita de Caldas, mínima de 17 e máxima de 27 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 12h04. Vinícola!
Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. 900 kHz. Sensory, há mais de 10 anos no mercado. A Sensory oferece o que há de melhor e mais avançado na área de segurança. Com uma equipe altamente qualificada, garante um atendimento rápido e ágil para sua tranquilidade. A Sensory oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, vídeos porteiros, PBX, câmeras e monitoramento 24 horas, com sistemas personalizados e projetos de acordo com as necessidades do cliente. Sensory, qualidade, eficiência e confiança. Rua Coronel Oliveira, número 100, Cine Galeria, 3731-5056. Fique ligado, o chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais gasta energia na sua casa. Sempre que puder, mantenha-o na posição verão. A economia pode chegar a 30%. Feche o chuveiro na hora de ensaboar. Com menos de 10 minutos, é possível tomar um bom banho. Quando você economiza energia elétrica, você paga menos e ajuda a preservar o meio ambiente. Sustentabilidade, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Atenção para este comunicado. Este comunicado é para você que sofre com prisão de ventre e tudo que come faz mal. Azia e má digestão te perseguem? Então pare de sofrer e comece a tomar urgentemente o Chá Acabe. O Chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite e também úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais e infecções intestinais. Estamos falando do Chá Acabe. Olha, o Chá Acabe ainda ajuda a controlar a sua pressão arterial, reduzindo o seu colesterol e também diabetes. O concentrado Chá Acabe também regula seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e também do infarto. E ainda auxilia no tratamento da gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Chá Acabe, olha, é um composto das melhores ervas medicinais e é 100% natural, por isso é tão bom. Mas atenção, olha, o verdadeiro Chá Acabe só é encontrado nas farmácias ou nas lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio na caixa e também no frasco. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. É hora de saber a opinião do ouvinte. Estamos de volta com o seu Jornal da Cidade e tem mais participações aqui chegando nas nossas redes sociais do Facebook da Rádio Vinícola. O Cineval Faga diz assim: já fechou uma vez, não deu resultado. O que o governo quer é mais dinheiro do governo federal. Teve um ano para se adaptar, pura incompetência. Essa é a opinião do Cineval. Já a Ju Gonçalves diz assim: não concordo. A prefeitura vai deixar de cobrar impostos, o IPTU, bancos não vai fechar, se é o que está mais aglomerando nas filas mais de 2 horas. Obrigado, Juliana Gonçalves, pela sua participação. Vão ter mais participações chegando por aqui. O Luciano Teixeira diz assim: a hora que mandarem abrir tudo, não terá mais comércio para abrir. Muito obrigado, Luciano, pela sua participação. Bom, é bastante participação chegando por aqui, Francisco. A gente vai lendo ao decorrer do Jornal da Cidade, mas a gente já viu que a população está totalmente contra, né? Esse fechamento de comércio. Vamos seguir aqui com o Jornal da Cidade. A Prefeitura de Andradas divulgou a classificação provisória do processo seletivo para a contratação de enfermeiro e um técnico em enfermagem. Os profissionais serão contratados para atuar durante a pandemia.
E o processo seletivo, simplificado, busca preencher uma vaga em cada função e a formação de cadastro de reserva diante da necessidade temporária de excepcional interesse público, em razão da situação da emergência em saúde declarada em virtude da pandemia do coronavírus. Pois é, para o técnico em enfermagem, o salário é de R$ 1.651,43 e para o enfermeiro, de R$ 3.048,18. A lista da classificação provisória pode ser conferida no site da Prefeitura. E os reflexos da pandemia continuam afetando diretamente o setor hoteleiro de Poços de Caldas. Um hotel localizado à rua Assis Figueiredo encerrou as atividades por conta da pandemia do coronavírus e colocou os móveis à venda. O anúncio foi feito através de uma arte nas redes sociais. E na semana passada, um dos hotéis mais antigos da cidade anunciou a suspensão temporária das atividades também por conta da pandemia. A decisão foi tomada devido ao avanço de casos da Covid-19 e como medida preventiva. Pois é, a gente está acabando de falar sobre isso, né, Francisco? Os comércios fechando, porque que comércio que vai aguentar esse fecha, abre, né, Francisco? Não tem como, infelizmente. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Olá, torcedor amigo, um forte abraço. Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade, hoje terça-feira, 16 de março de 2021, para destacar o esporte e, vamos falar aí da Copa do Brasil, várias partidas hoje pela Copa do Brasil, O Sergipe vai enfrentar a equipe do Cuiabá, É a segunda rodada aí da Copa do Brasil que acontece hoje. Também hoje nós vamos ter deixa eu pegar aqui, é meio complicado a gente divulgar a Copa do Brasil, porque são várias equipes, vários grupos aí, a gente tem que ir seguindo direitinho aqui o calendário, porque vou te contar, viu, são muitas partidas mesmo, e hoje, terça-feira, dia 16, hoje nós teremos também o Muricy, lá de Alagoas, enfrentando o Juventude. Que mais que tem para hoje, terça-feira? Amanhã teremos muitas partidas também pela Copa do Brasil, mas para hoje, essas duas partidas que eu já divulguei aí, e a gente vai trazer mais notícias aqui do esporte para você. Tem notícia do Gabigol, ele que foi surpreendido aí num cassino clandestino, Ei, Gabigol, viu? Só complicando a vida, Bom, Copa do Brasil, somente essas duas partidas aí, Somente essas duas partidas que eu divulguei. Amanhã sim, amanhã a bola vai rolar aí pelos campos do Brasil, pela Copa do Brasil, e muitas partidas acontecendo, portanto, amanhã, quarta-feira. E vou trazer agora uma notícia triste, Você se lembra do Gilmar Fubá, o ex-volante, campeão mundial com o Corinthians? Pois é, ele morreu ontem, o ex-volante Gilmar Fubá, vítima de um mieloma múltiplo, um tipo de câncer de medula óssea, Aos 45 anos, ele batalhava contra a doença desde que a descobriu já em estado avançado em 2016. O ex-jogador foi diagnosticado com câncer há cerca de 5 anos, quando fazia exames para tratar uma pneumonia. Na ocasião, ficou mais de um mês internado no Hospital São Luís, em São Paulo. Ele fez a última sessão de quimioterapia em junho de 2017 e comemorava ter vencido a doença, mas o problema voltou neste ano. Nos últimos anos, Gilmar Fubá trabalhou em uma equipe de captação de talentos para as categorias de base do Corinthians. Era uma espécie de observador de jovens promissores na capital e no interior de São Paulo. Gilmar de Lima Nascimento cresceu no bairro de São Mateus, na zona leste da cidade de São Paulo, e surgiu para o futebol no terrão do Parque São Jorge. Estreou como profissional em 96 e chegou a ser titular do Corinthians na temporada seguinte, mas passou a sofrer demais com lesões que lhe prejudicaram por toda a carreira. O Corinthians lamentou a morte de Fubá em publicação nas redes sociais. O ex-jogador foi caracterizado como
como volante incansável e super querido, duas das qualidades que mais marcaram os torcedores. Além do post, o Corinthians também dedicou a Fubá uma nota de pesar no site oficial do clube, né? Fubá foi bicampeão brasileiro com o Corinthians em 98 e 99. Também foi ao Mundial de Clubes de 2000 sem nem ter contrato vigente com o clube, mas foi útil, jogou a prorrogação da final contra o Vasco, sentiu alívio ao não ter que cobrar um dos pênaltis decisivos e foi campeão. Ao todo ele fez 128 jogos pelo Alvinegro e foi campeão 4 vezes, brasileiro de 98 e 99, Paulistão de 99 e Mundial de 2000. Depois de deixar o Corinthians, em 2001, Gilmar passou por Fluminense, no Rio Branco, também Fluminense, Rio Branco, né, de Americana, e Portuguesa de São Paulo, antes de ir jogar no exterior em 2004, primeiro no Schalke 4, né, da Alemanha, e depois no Ulsan Hyundai da Coreia. Fubá voltou ao Brasil para jogar em times menores e se aposentou em 2011, quando estava no Santa Helena de Goiás. Tá aí então, Fubá, né, grande nome, o Gilmar Fubá, volante do Corinthians. Ele gostava de falar, né, quando perguntavam a ele o motivo daquela força que ele tinha, ele dizia que a mãe sempre o tratou com mingau de fubá, por isso originou aí o apelido, né, Gilmar Fubá. Nossos pêsames, nossos sentimentos, né, a família. Bom, gente, e outra coisa aqui, né, a Federação Paulista confirmou, né, para Belo Horizonte, no Estádio Independência, o jogo do São Bento contra o Palmeiras, né? Rapaz, partida que será realizada amanhã às 19 horas. Está agendada para Belo Horizonte. O palco escolhido, Arena Independência, o dia e o horário do compromisso foram mantidos. A decisão foi tomada depois de o governador João Dória determinar a paralisação do esporte no estado em meio à pandemia do novo coronavírus, e foi confirmada pela Federação Paulista de Futebol. A princípio, este é o único compromisso do Campeonato Paulista que será disputado no estado vizinho durante a paralisação do futebol em São Paulo. A Federação e a Confederação Brasileira de Futebol entraram em contato com autoridades mineiras e representantes da Federação Mineira a fim de realizar o jogo já na última semana. Então tá aí, Palmeiras e São Bento, né, vão jogar no Estádio Independência pelo Campeonato Paulista, né, amanhã lá no Estádio Independência. Que coisa, hein, rapaz? Paralisou o futebol em São Paulo, não, nós vamos para Minas, que eu vou te contar, né? Não tem cabimento, viu? O fim da picada. Bom, para encerrar, olha só, a Polícia Civil do Estado de São Paulo apontou em boletim de ocorrência o jogador Gabigol do Flamengo como autor de contravenção penal por desrespeitar norma do poder público sobre a restrição de aglomerações e serviços não essenciais durante a pandemia. Gabigol foi flagrado em operação policial na madrugada de domingo em um cassino clandestino no bairro da Vila Olímpia, com aproximadamente 150 pessoas, segundo o documento. No boletim de ocorrência, Gabigol é indicado como autor, o que significa que no momento ele é tratado como suspeito. O atacante foi em curso no artigo 268 do Código Penal, ou seja, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, e assinou na delegacia um termo circunstanciado no qual se compromete a não promover mais aglomerações e se coloca à disposição da justiça. Gabigol poderá ou não ser acusado formalmente e responder pela contravenção dependendo de eventual decisão do Ministério Público. O artigo 268 prevê pena de detenção de 1 mês a 1 ano, além de multa. O Estado de São Paulo está em fase emergencial de combate à pandemia de Covid-19, com restrição de serviços não essenciais para combater aglomerações. Então tá aí, Gabigol, ele diz que não sabia que ali era um cassino, que ele foi lá somente para jantar. Gabigol, desperta pra vida, filho, volta pra terra, né? Tá querendo enganar quem, meu amigo? Bom, agora aguardar aí a decisão da justiça e ver o que será feito com o Gabigol.
Aí, torcedor, eu volto amanhã trazendo mais notícias do esporte para você. Eu desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e cuide-se, hein? Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola e no site radiovinícola.com.br. Eu quero agradecer aqui, Francisco, todos que participaram pela enquete de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. É muito importante esse retorno, a participação aqui no Jornal da Cidade. Obrigado pela audiência, um forte abraço. Eu te espero amanhã, às 11 horas da manhã. Tchau! Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação Felipe Avelino. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo Domingos Antônio Biasoli Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas.